Fala aí, galerinha, boa noite, a paz a todos. Estamos indo aí para a segunda aula, né? Para a segunda parte aí do livro de Romanos. Ontem nós encerramos, né? Falando a respeito de que todos somos condenados, né? Não há um justo sequer, todos pecaram, estão desconstituídos da glória de Deus. E hoje nós vamos entrar numa das principais doutrinas, né? Dentro desse livro de Romanos, que é a doutrina da justificação, né? Abra comigo aqui em Romanos capítulo 3, onde a gente parou no capítulo 3, verso 20, vamos agora no capítulo 3, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aqui, encerrando o capítulo 28. No versículo 28. Antes, né, entre o capítulo 3, até o verso 20, Paulo ele vai estar tratando que todos nós pecamos e estamos desconstituídos da glória de Deus. Só que a partir do capítulo 3, verso 21, Paulo vai começar a nos ensinar a respeito da doutrina da justificação. O que é isso? Ele encerra no capítulo 3, verso 20, que todos nós pecamos, todos estão desconstruídos da glória de Deus, todos pecaram, não há um justo sequer. Ele alinhou, quem ele alinhou? Os gentios, os moralistas, os judeus, todos estão debaixo do pecado, a depravação total. Entra uma outra doutrina, mas a doutrina da depravação total. Todos pecaram, com o pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. O pecado, ele nos afetou. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, estão desconstruídos da glória de Deus. A gente olha a justificação e o melhor exemplo para esse é de um tribunal. Por quê? Onde ali há um Deus. E esse Deus, ele dá um veredito, né? Ele dá uma sentença. Vocês estão condenados, vocês pecaram, vocês estão desconstituídos da glória de Deus. Nós estamos sentados no banco do réu, né? E ali há a sentença, Deus bate o martelo. Vocês pecaram, vocês erraram, vocês estão desconstruídos da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Entenda bem isso. Nós não estamos sentados agora apenas como um réu, mas a sentença já foi dada para esse réu que ali está sentado, né? Vocês estão condenados a pagar o preço, né? Que é morte pelo pecado de vocês. Vocês estão condenados. Mas o interessante é que Deus ali, ele como juiz, ele lança uma sentença. Mas o Filho, né, Jesus Cristo, Deus Filho, ele vem, ele senta no nosso lugar de condenado e ali paga o preço pela nossa condenação, pelo nosso pecado. Então, Jesus vem, paga esse preço, morrendo por nós na cruz, né? Se entregando por nós, o preço da expiação por nós, morrendo em nosso lugar. Ele paga esse preço e agora que ele pagou esse preço dentro do tribunal de Deus, nós nos tornamos justos. Justo por quê? Porque nós pagamos a nossa sentença? Não. Justo por quê? Porque nós somos merecedores? Não. Justo porque Jesus, ele pagou
preço da nossa condenação, nos tornando justos. Ele nos justifica. A doutrina da justificação é eu entender que eu estava condenado pelo pecado, estava condenado pelo meu erro, estava condenado pela minha falha, mas Cristo veio, se assentou no meu lugar como condenado e pagou o preço pela minha condenação. O preço que estava sobre mim, a pena que estava sobre nós, o castigo que estava sobre nós, Jesus Cristo pagou. Então agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos justificados por Ele. Somos considerados justos perante esse tribunal. Porque somos merecedores? Não, porque Ele pagou o preço por nós ali na cruz. Vamos ler de novo, olha. Mas agora, versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós, Paulo, antes no capítulo 3, verso 20, ele alinha mostrando que nós estávamos condenados pelo nosso pecado. Agora, até o versículo 24 aqui, ele mostra que nós estávamos no pecado, nós estávamos condenados, mas Cristo veio, se entregou por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, e agora, diante de Deus, nós somos considerados justos. A ira de Deus que estava sobre nós, sobre nossos pecados, sobre nossos erros, sobre nossas falhas, foi cancelado. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Por quê? Porque Ele nos fez justos pelo teu sangue. Então todo aquele que crê nele, todo aquele que entende que ele veio, pagou um preço pelos nossos pecados, levou sobre ele a nossa condenação, levou sobre ele os nossos pecados, todos aqueles que entendem estão justificados, são considerados justos, não por merecimento, mas porque ele nos fez justos. Essa é a doutrina da justificação. E ele continua decorrendo no capítulo 4, mostrando que essa doutrina não é nova, pois Abraão, ele foi justificado, né? Só que Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão foi justificado pela fé, por isso que ele é o pai da fé, ele creu em Cristo, ele creu no Senhor, ele creu em Deus, e ele foi justificado não pelas obras, mas pela fé. E no capítulo 5, Paulo, ele vai demonstrar para nós que junto com essa justificação existe frutos, né? Além de nós sermos considerados justos, existem frutos dessa justificação sobre nós. No capítulo 5, verso 1, fala o seguinte, olha: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o primeiro fruto da justificação é a paz que temos com Cristo. Agora, lembra que antes a ira de Deus estava sobre nós. Por quê? Por causa do nosso pecado, do nosso erro, daquilo que nós somos, né? A ira de Deus estava sobre nós, o nosso passado, nosso pecador, né? A nossa depravação total, havia uma ira de Deus sobre nós, porém, agora que somos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz com Deus, éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. O segundo fruto é acesso à graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Temos graça, temos a bondade, temos o amor de Cristo Jesus em nós, mediante a justificação. E o terceiro fruto é a expectativa na glória de Deus. Romanos 5:2, no parte B, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? É na vinda de Jesus Cristo, na volta, quando ele vier nos tomar, ou seja, em casamento, ou seja,
com a justificação, nós temos 3 frutos em nós. Paz com o nosso passado, né? A paz com Deus, ou seja, essa paz está revelada no nosso passado. Temos paz agora com Deus, éramos inimigos, mas agora temos paz com Ele. O segundo fruto é a graça, que é para o nosso presente, né? A graça de Deus está sobre nós para que nós possamos viver o nosso presente. E terceiro, para o nosso futuro, expectativa na glória de Deus. Quando Deus, né, ele fechar tudo, o plano perfeito, Cristo vier e nos tomar como noiva em casamento, nós temos essa esperança. Agora que nós somos justificados, nós temos esperança na glória de Deus. E quando ele vai vir, vai nos tomar em casamento, quando ele vier e o reinado, estabelecendo um reinado sem fim sobre a nossa vida. Então, recapitulando, né? Nós somos justificados em Cristo Jesus e essa justificação nos traz 3 frutos: paz com o passado, graça no presente, expectativa na glória de Deus no futuro. E no capítulo 5 ele continua mostrando o amor de Deus por nós de 3 maneiras, né? No capítulo 5 ele mostra que o amor de Deus, mediante a isso tudo, é abundante, é imerecido e é provado, ou seja, é um amor tão abundante que não tem explicação, aquilo que ele fez por nós nos justificando, é um favor imerecido, é um amor imerecido, ou seja, nós não merecíamos esse amor, mas mesmo assim ele nos amou. E terceiro, é provado. Como que é provado? Entregando seu filho por nós ali na cruz, para que através dele nós possamos ser justificados e termos direito à salvação. No capítulo 6 entra uma crise aqui meio teológica, porque os pensadores daquele tempo, os mestres daquele tempo, começaram a imaginar o seguinte: olha, se onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus é superabundante, então vamos continuar no pecado, vamos continuar no erro, vamos continuar na nossa falha, que mais ainda vai superabundar a graça de Deus sobre nós. E Paulo diz: não é isso. Quem está justificado em Cristo Jesus morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Ou seja, quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo morreu para o pecado, morreu para o velho homem e nasceu de novo em Cristo Jesus. Ou seja, quem é justo, quem é justificado em Cristo Jesus não vive mais no pecado, porque morreu para o pecado, morreu para o erro, morreu para aquilo na vida passada que vivíamos. Entendo o seguinte, aqui é a outra doutrina, a doutrina da regeneração, ou seja, em Efésios capítulo 2 fala, ele nos vivificou, ele nos regenerou, ele nos trouxe à vida quando estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delírios. Ou seja, quando cremos em Cristo, nós morremos junto com Cristo e ressuscitamos com Ele, morremos na carne e nascemos no Espírito. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Ei, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. E ele pergunta: como assim nascer de novo? E Jesus responde: olha, aquele que é nascido da carne é da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, nascimento em Espírito. Então aqueles que creem em Cristo Jesus e são justificados em Cristo Jesus, eles morreram juntamente com Cristo, morreram para o pecado e nasceram, ressuscitaram uma nova vida com Cristo. Paulo mesmo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então você precisa entender isso, e isso precisa estar dentro de você, dentro do teu coração. Leia isso, do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 7, essa é a nossa segunda parte, a respeito da justificação. Somos justificados em Cristo Jesus mediante a fé no seu Filho, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados nele, antes pecadores, agora justo. Por merecimento? Não, porque ele nos justificou, ele nos tornou justo, pagando o preço pelo nosso
pecado, se tornando expiação, o cordeiro aceitável pela minha vida e pela sua vida. E no capítulo, entenda o seguinte, aqui fala a respeito dos frutos dessa justificação, paz com o passado, graça no presente, expectativa para o futuro, na glória de Deus, né? Ele faz isso manifestando e mostrando Deus que ele é, que é um Deus abundante, né? Que é teu amor abundante, é um amor imerecido e um amor provado. Esse é o amor de Deus por nós. E ele termina falando que nós morremos com Cristo e nascemos e ressuscitamos com Cristo. Então morremos para o pecado e nascemos para essa nova vida em Cristo Jesus. Então é essa a doutrina da justificação. Leia, entenda bem, leia, releia, estude. Alguma dúvida? Mande pra gente. Na sexta-feira vamos estar tirando todas as dúvidas, tá? Quero estar junto aqui com você, tirando essas dúvidas, compreendendo com você essa carta ao Romanos, tá? Então hoje fica esse exercício para nós. Ontem lemos do 1 ao capítulo 3, verso 20, e hoje vamos ler do capítulo 3, verso 20 até o final do capítulo 6, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Boa aula, bom estudo, leiam mesmo, se dediquem a isso, se mergulhem mesmo na escritura de Paulo, aos Romanos, né? Nesse livro de Romanos que é perfeito, essa carta aos Romanos. Leiam, estude, tá? Para que a gente possa chegar no entendimento junto. Deus abençoe vocês e fique com Deus.